Você acha que o Espiritismo, que a doutrina espírita que Allan Kardec nos trouxe em 1857, com a divulgação do Livro dos Espíritos, tem a ver com a vida que a gente leva hoje, com esse mundo de hoje, em pleno século XXI? Há 2 séculos, os espíritos tinham as respostas para os nossos problemas, para as nossas questões, para as nossas dúvidas. É meio difícil achar que sim, né? Mas olha, tem sim. Tem, porque a gente está falando aqui de espíritos imortais, que somos nós. E a doutrina espírita não fala sobre regras, ela fala sobre princípios que se aplicam a qualquer século, a qualquer era, enquanto nós formos espíritos encarnados e mesmo desencarnados. Fala sobre as nossas emoções, sobre as nossas decisões, sobre o que nós somos. E é isso que a gente vai ver agora no programa Espiritismo Hoje. Nosso tema de hoje é sobre preconceito. Nós estamos em Minas, nós estamos no Grupo Espírita Dias da Cruz, e quem vai falar conosco são 3 jovens da juventude da Cantina Áurea, que faz parte do Grupo Espírita Dias da Cruz. E para falar sobre o tema preconceito, nós temos 2 convidados. Temos o Humberto Schubert, prazer, Humberto, ter você aqui, e temos o José Márcio também. Prazer ter você aqui. São 2 mineiros também. O Humberto, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Primavera, de Juiz de Fora. E o Zé Márcio, ele é trabalhador espírita, palestrante da Casa de Caridade Herdeiros de Jesus, Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Belo Horizonte. E do meu lado, eu estou com a Tamires, com a Maria Eduarda e com a Vanessa. A Tamires tem 17 anos e a Maria Eduarda tem 16 e a Vanessa tem 18. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre esse tema. Eu vou ler um trecho do Livro dos Espíritos, como a gente faz. A gente começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos e daí a gente faz o link sobre o nosso tema de hoje. E a pergunta que a gente escolheu foi a seguinte: faz parte da Lei de Igualdade, é a pergunta 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? A resposta é sim. Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Humberto, apesar disso que é tão claro, né? A gente ainda enfrenta tanto preconceito em relação às diferenças, preconceito em relação à diversidade, e aí numa gama muito ampla, né? A gente está vivendo agora, inclusive agora, essa questão dos refugiados, tem muito preconceito. Eu queria que você falasse um pouco, eu te pedi para falar um pouco sobre como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a superar essa visão preconceituosa que a gente tem dos nossos irmãos, né? Que, como diz aqui, nós somos iguais. Como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a superar esse preconceito que é tão limitador? Pode ajudar muito. Para começar, inclusive, a simples racionalidade já seria suficiente para diminuir ou eliminar o preconceito. Porque, por definição, um preconceito ele é fruto da ignorância a respeito de alguma questão. Quando nós nos instruímos, nós substituímos os preconceitos pelos conceitos, ou seja, pelo conhecimento da questão. Então, quando, por exemplo, se infere que haja uma diferença entre raças, ou uma diferença cultural que impeça o caminho de uma cultura, de um povo, de uma etnia, de uma raça, né, de um grupo de humanos a um determinado avanço, uma determinada conquista,
O que se tem, na verdade, é o desconhecimento de que biologicamente os seres humanos eles são todos idênticos, exceto por certas características exteriores, né, que estão ligadas à geografia da região, né? Os olhos mais amendoados, asiáticos, muito provavelmente ligados a ambientes muito luminosos, de deserto de neve, e os tons de pele mais escuros, a maior incidência de sol, os mais claros, a menos incidência de sol, e assim por diante. Então, quando a gente entende que a diferença ela é apenas aparente, mas que essencialmente a gente está equipado com os mesmos órgãos, não é racional a gente inferir que haja uma dificuldade para adquirir um determinado talento ou para sustentar um determinado comportamento, por exemplo. Agora, a isso o Espiritismo acrescenta uma ideia poderosíssima que vai ajudar a gente a raciocinar sobre a questão do preconceito, que é a ideia da reencarnação. E Kardec bate muito nessa tecla, que se as pessoas imaginassem que elas poderiam renascer num corpo de um escravo, por nascimento, né, muito poucas pessoas, ou nenhuma pessoa talvez, admitisse a ideia de escravidão, que na época dele era uma realidade, né? Inclusive no Brasil. Se as pessoas pudessem imaginar que em outra circunstância poderiam nascer no sexo oposto, elas veriam esse sexo oposto como idêntico, igual, já que meu próprio espírito pode, ou veio a nascer já em outra circunstância naquele tipo de corpo. Então não faz sentido imaginar que aquele sexo ele deve ser submetido ou subjugado ao outro, né, que um deve governar ou imperar sobre o outro, e assim por diante. A ideia da reencarnação ela chacoalha radicalmente as posições a partir das quais, nós julgamos como inferior, ou julgamos preconceituosamente, ou rebaixamos outros grupos de seres humanos por terem relações afetivas que são mais raras, por exemplo, ou por terem um tom de pele que não é comum na minha região, no meu país, né? Porque basta você inverter a cultura, isso já não faria muito sentido. E se você, do ponto de vista reencarnacionista, você imaginar que você pode nascer naquele outro país que você hoje odeia, ou então com outro corpo que hoje você despreza, esse desprezo ele teria que ser necessariamente reduzido ou anulado, porque você poderia se encontrar naquela condição também. E a alma que está ali naquele corpo, ela também pode ser a alma de um ente querido, pode ser a alma que em outra circunstância, né, estava na condição que você achava superior. Interessante. O que faria, José Márcio, as pessoas, o que gera o preconceito na gente? O que está por trás disso? Por que nós somos ainda tão preconceituosos? O que gera o preconceito, e é preciso que nós entendamos a definição de preconceito no sentido de ter uma imagem, um conceito pré-concebido, ele parte de uma condição de ignorância sobre o tema. Todos nós, e a doutrina espírita nos revela, como o Humberto acabou de dizer, por meio da reencarnação ou do princípio da multiplicidade das existências, a perspectiva concreta de que nós tenhamos envergado determinado corpo, masculino ou feminino, numa determinada raça, num determinado contexto histórico, geográfico, e que venhamos envergar outros, assumir outros papéis em outros contextos mais adiante, ou quiçá agora. A ignorância, ela parte do pressuposto de que nós não trazemos o entendimento de que somos todos filhos de Deus, sob essa perspectiva muito mais ampla, muito mais larga, muito mais profunda, que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, né? Digamos, a postura preconceituosa, e é preciso que se diga que lá em 1857, como você bem destacou, Mônica, quando a doutrina espírita vem à luz com a edição, né, inaugural de O Livro dos Espíritos, como o Humberto também destacou, o contexto geopolítico do mundo era completamente diferente do de hoje, né? As grandes metrópoles europeias, inclusive a França, colonizava parte da África, parte da Ásia, vigia o regime da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, né? Quando a doutrina espírita chega e anuncia que somos todos iguais perante Deus, né?
quando nós examinamos a lei de igualdade, depois nós podemos até transcender e examinar a lei de liberdade, que vai falar um pouquinho sobre isso também, ou que vai nos introduzir dentro desse contexto também mais amplo, não é? Nós precisamos compreender que esta revelação, no sentido de trazer essa verdade, porque é a doutrina espírita a terceira revelação das leis de Deus, dentro dessa perspectiva do Consolador prometido, que ela se reveste, não é? De nos trazer, de nos fazer permitir compreender os papéis que todos nós somos chamados a desempenhar. E como nós podemos e devemos nos comportar diante desses papéis. Entender que somos diferentes, do ponto de vista das aptidões que adquirimos ao longo da seara evolutiva, da caminhada evolutiva que todos nós estamos fazendo, e é preciso que nós saibamos desde já que cada um de nós está num degrau evolutivo. Nós nos lembramos aqui de uma frase que é atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes, em que ele teria dito que ninguém pode avançar sem estender mãos à retaguarda. Não é? Então esta frase nos faz pensar e refletir sobre essa questão. Olha, se todos nós, para avançarmos, precisamos estender mãos àqueles companheiros que estão à nossa retaguarda, e há companheiros que estão à nossa frente na marcha evolutiva, são eles que estenderão as mãos para cada um de nós, nós paramos para pensar sobre esta perspectiva, sobre as luzes que a doutrina espírita faz sobre esse tema, que é absolutamente atual, contextual no mundo de hoje. Foi a doutrina espírita vanguardista quando surgiu, em 1857, e é absolutamente atual ainda hoje, sob essa perspectiva de que nos permite racionalizar, buscar abstrair o significado disso e fugirmos daquela ignorância que nós ainda trazemos sobre o conceito de que somos eventualmente superiores uns aos outros porque envergamos uma determinada, ou estamos vinculados a uma determinada etnia ou uma raça qualquer. Quando nós percebemos que tudo isso faz parte de um projeto muito maior que a providência divina tem nos oportunizado, que é o de nós avançarmos, progredirmos cada um de nós. E o progresso vai se fazer na medida em que nós abandonarmos essa perspectiva preconceituosa, no sentido de trazermos conceitos arraigados, cristalizados no nosso psiquismo, e que nós tentamos, mais uma vez, de forma equivocada, reproduzir na vida de agora. As meninas têm algumas perguntas, Tamires. Queria saber se as maldades sofridas pelos negros durante a escravidão ainda influenciam no bem-estar deles no mundo atual. Olha, evidentemente, do ponto de vista apenas material, nós sabemos que ainda há assimetrias muito fortes nas sociedades de todo o mundo, e particularmente na sociedade brasileira, que derivam do fato de que as gerações dos descendentes, né, dos ex-escravos, elas continuam também ainda sem acesso, ou com muito menos acesso, a diversos tipos de facilidades da sociedade atual. O maior, né, desses empecilhos é a distribuição de renda, que afeta diretamente a sua capacidade de buscar a melhor educação, que no Brasil também, lamentavelmente, depende muito dos recursos monetários, né, já que as escolas privadas têm uma vantagem muito larga sobre as escolas públicas, ao exato contrário das nações mais adiantadas, mais civilizadas. Então, a assimetria monetária, financeira, ela vai provocar uma série de dificuldades práticas de acesso das pessoas, ou que vem de uma tradição de pobreza, ou que às vezes não vem de uma tradição de pobreza na família, que às vezes estão numa situação já de classe média, mas que pelo tom da pele vão ser culturalmente associadas a esse grupo mais pobre, com menos cultura, e vão ser assim taxadas, estereotipadas, rotuladas. Então, culturalmente e financeiramente, a dificuldade ou o obstáculo maior que o negro no Brasil enfrenta, ele vem dessas duas faces diferentes. Então, realmente é mais difícil, é uma situação mais desafiadora para se viver, e que exige, por outro lado, um comprometimento maior de toda a sociedade em reconhecer essa assimetria e trabalhar de uma forma menos hipócrita, menos teatral, para a superação delas e das causas dessas assimetrias, né? Está respondido, Tamires? E dentro da pergunta dela, quer dizer, o que se pode fazer? O que as pessoas que passam por essa situação, dentro dos princípios da doutrina espírita, né, que é o nosso foco, mas
como contribuir para modificar essa realidade que a gente vive? Ótima questão. Quer dizer, de uma forma não passiva e não acomodada, o Espiritismo também ele não vai nos incentivar à revolta. Então ele vai incentivar sempre as alternativas conciliadoras, serenas, tranquilas, né? E não as alternativas revolucionárias no sentido material do termo. Sempre no sentido interno, sim. As transformações interiores. Transformação do nosso comportamento, da nossa opinião, do nosso ponto de vista. É nesse ponto que a gente vai trabalhar para, melhorando o indivíduo, melhorar a sociedade. Então as pessoas elas precisam, não apenas os negros, mas também os brancos, os asiáticos. Todos nós, né? A sociedade, exatamente, né? A sociedade como um todo precisa assumir essa causa e começar a trabalhar na modificação de consciência que irmane todas as partes da sociedade brasileira, todas as partes da sociedade mundial, através de uma consciência efetiva de igualdade. Nesse sentido, o Espiritismo pode ajudar muito, porque é exatamente a perspectiva de uma explicação racional para uma irmandade, para uma fraternidade que não é só de boca, não é só verbal, mas que é concreta, que a gente imaginando que o mesmo Espírito pode habitar todos os sexos, corpos, cores, religiões, culturas, a gente vê como cada vez mais inaceitável a ideia da assimetria, né? E isso ajuda a gente a dar um passo além de ideias sociais já igualitárias, mas que não tem um mecanismo tão poderoso para tirar a gente da zona de conforto. Porque a gente encontra também muitas pessoas que dizem assim, ok, existe essa diferença, mas é assim mesmo, não é culpa minha, eu não fiz nada, né, para merecer isso. Então o ser humano, infelizmente, ele ainda está no estado que ele precisa se ver na posição do outro para conseguir sentir Isso é fundamental, né? compaixão. Ele não é capaz de sentir a compaixão instintiva e automática. Então, só quando ele se vê na posição do outro, quando ele se vê ameaçado dos mesmos prejuízos, é que ele vai começar a trabalhar ou aceitar, no mínimo, né, a mudança no rumo da igualdade. Aliás, você falou e tem aqui anotada a resposta à pergunta 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Desejai para os outros o que quereria para vós mesmo, né? Se colocar no lugar do outro. Está respondido? Tá? Quem quer fazer? Você quer complementar? Sim, gostaria de complementar. Essa é uma temática, nós já dissemos, absolutamente atual, contextual, e que também, a par dos elementos que Humberto trouxe, penso que deva também ser examinada à luz do espírito imortal. Nós nos lembramos aqui daquela passagem trazida por André Luiz, do anão Sabino, né? Que todos os seus sentidos obliterados, quer dizer, vivendo num corpo aprisionado a rigor, né? Numa estrutura física absolutamente, digamos assim, limitada em todos os sentidos, ele não conseguia se manifestar, exteriorizar os seus sentimentos, mas André Luiz nos convidado a examinar, a auscultar assim, o seu mundo mental, o quanto assim, acelerado, quanto, digamos assim, latente, quanto forte e quanto presente a última experiência física em que ele teria sido um senhor de escravos, né, absolutamente cruel, absolutamente preconceituoso, né, cônscio desta superioridade que nós sabemos não existir, mas por ignorância nós sabemos disso, e que depois, na roda das reencarnações sucessivas, das vidas sucessivas, lhe é dada uma nova oportunidade no sentido de não ser punido, porque a justiça divina, e é preciso que se diga, ela não pune. A justiça divina, ela nos dá uma nova oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhores por meio da reencarnação. E no caso do Sabino, que André Luiz nos conta, a oportunidade que lhe foi dada era no sentido de que ele pudesse, entre aspas, parar para repensar, não é? Digamos assim, o mundo mental, assim, um padrão mental absolutamente acelerado, desgovernado, enfim, concêntrico no sentido de estar enraizado, aquela cristalização, um pensamento monocircular,
de um comportamento, de uma vivência em que o aspecto da ignorância em relação ao seu papel diante da sociedade, com uma postura absolutamente preconceituosa, digamos assim, trouxe para a sua jornada evolutiva. Não é que atrasou, não é que comprometeu, absolutamente não. Mas ela, digamos assim, marcou de uma forma tão decisiva esse psiquismo, né, em face de uma postura absolutamente preconceituosa, e aí de classe, e também, por que não dizer, de etnia, de raça, que o fez depois parar para repensar sobre essa postura. Então, quando nós examinamos a temática do preconceito, aquilo que a doutrina espírita nos revela do ponto de vista de compreender estas experiências que todos nós, espíritos imortais que somos e que a caminho estamos, né, nós passamos para poder, nós podemos avaliar e aí com toda segurança acreditar que a bondade divina, que a providência divina, ela age de forma sempre que venha a nos trazer, digamos assim, oportunidades de repensar, de conquistar conteúdos novos, de romper com cristalizações, com arquétipos que estão cristalizados aqui no nosso mundo mental, no nosso psiquismo. Então, quando nós avaliamos, além dessa perspectiva temporal, né, a temática do preconceito, e é preciso que se diga desde já que quando a doutrina espírita vem a lume, ela também sofreu com preconceito. Kardec e a doutrina espírita nascente, ela foi alvo dos mais variados ataques, né? Kardec teve que sustentar a doutrina nascente no campo das ideias, no campo dos debates, né? Mas a doutrina espírita sofreu com preconceito, porque era inconcebível, na segunda metade do século XIX, apregoar com todas as letras e com todo vigor que os seres humanos eram todos iguais, independentemente do gênero, independentemente da raça, independentemente da cor da pele, das opções políticas, religiosas, ou onde estivessem encarnados, né? Então, a essa feição do espírito imortal, de certa forma, consola, porque nos permite falar, poxa, se estamos em erro hoje, talvez tenhamos estado ontem, e se hoje não estou, graças a Deus por isso, e qual é a contribuição que eu vou dar, no sentido de, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelas minhas vivências, contribuir com aqueles corações que estão comigo no caminho, no sentido de uma vida verdadeiramente fraterna, cristã, em que nós possamos verdadeiramente respeitar todas as diferenças, respeitar todas as pessoas, todos os seres humanos, como eles são, do degrau evolutivo em que eles estão. Essa é uma questão importante, né? Uma reflexão, ou seja, de que maneira que que nós podemos contribuir para modificar, para transformar essa realidade. Verdade. Maria Eduarda? Qual a sua pergunta? Como seria o mundo sem preconceito? Nossos entrevistados aí vão responder. Eu me lembrei aqui de ter ouvido o Haroldo Dutra recentemente, num vídeo que nós pudemos assistir. Ele estava dizendo, exatamente respondendo um pouquinho sobre, não sobre o preconceito, mas sobre o contexto político, econômico do Brasil. O Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O Haroldo, todos nós sabemos, o Haroldo é juiz de direito, né? E ele estava falando um pouquinho sobre essa questão do ordenamento jurídico pátrio, de como nós, a sociedade brasileira, preconceituosa ainda, com muitas questões, com muitos ajustes a fazer, temos dificuldades de, digamos assim, conviver, de respeitar, de observar a normativa, o ordenamento jurídico. E aí Haroldo dizia, olha, mas se nós jogamos o papel de bala pelo vidro do automóvel, né? Se nós furamos o sinal de trânsito, nós estacionamos em local proibido, quer dizer, todas essas pequenas ações que nós eventualmente praticamos, em que transgredimos o regulamento, o ordenamento jurídico, se nós dessemos um passo, digamos, não atrás, mas parássemos para refletir e tomássemos a decisão de, desde já, olha, vou observar toda a normativa, vou trabalhar no sentido de observar a legislação, de dar os melhores exemplos. Aí o Haroldo, num tom de brincadeira, disse, olha, se a nação brasileira fizesse isso, o Brasil seria nosso lar. Nós seríamos nosso lar, nós não seríamos o Brasil, né? Então, quando a pergunta é de que quando o mundo, né, como o mundo seria sem preconceito, seria um mundo mais ou menos assim, não é? Em que os seres humanos se respeitariam enquanto irmãos, filhos de Deus, todos nós somos. E é interessante notar que Jesus, quando em várias passagens, em vários momentos do Evangelho, porque isso é preciso, que somos seres humanos, somos individualidades, não é? Jesus, ele se refere ao Pai certa feita como o nosso Pai,
quer dizer, ele se coloca dentro daquele contexto de igualdade. Em algum momento Jesus fala o meu Pai, quer dizer, ele do alto da sua envergadura espiritual, o seu entendimento da divindade, a capacidade de compreensão da divindade, quer dizer, o meu Pai, quer dizer, nos exclui dessa compreensão. Em outro momento ele fala o vosso Pai, quer dizer, ele se dirige, ele, digamos, direciona aquele ensinamento, aquela lição, aquela mensagem que ele deseja passar. Quando Jesus assim se comporta, né, nós paramos para perceber que se Jesus assim agiu, há algo que ele quis dizer nesse sentido. Talvez nós devamos fazer um exercício que está de abstração do momento em que nós estamos vivendo, das situações do dia a dia que nós estamos experienciando, para que nós possamos tomar decisões mais assertivas, decisões mais positivas no sentido de dar essa contribuição. Porque o mundo sem preconceito é esse mundo que se descortina, esse largo processo de regeneração, de transição. E como já foi dito, inclusive hoje, nos debates do dia de hoje, o planeta Terra só vai se regenerar quando a humanidade vinculada a essa psicosfera se regenerar. E nós estamos nos referindo aos espíritos encarnados e aos espíritos desencarnados. Então todo esse esforço, e por isso nós dizíamos há pouco sobre examinar essa temática à luz do espírito imortal, porque nós somos influenciados e influenciamos. Emmanuel vai dizer assim, sintonia, lei inderrogável no universo. André Luiz vai dizer que nós somos estações transmissoras e receptoras de ondas mento-eletromagnéticas. Quer dizer, nós emitimos um pensamento ou verbalizamos um pensamento, estabelecemos uma corrente mento-eletromagnética numa determinada frequência e numa determinada amplitude, que vai ressoar e vai encontrar ressonância em algum lugar. Então, quando nós agimos de uma forma não preconceituosa, pelas nossas ações, pelo nosso verbo, e quando nós pensamos, mentalizamos da mesma forma, nós estamos contribuindo para que isso seja uma realidade daqui a pouco. Porque nós, espíritas, ou profitentes da doutrina espírita, temos recebido, graças à providência divina, todas essas informações, essas revelações, que nos permitem hoje, nesse estágio da nossa jornada evolutiva, reflexionar sobre essa questão. E acreditar que isso é possível, e que isso não está longe de acontecer. Um mundo sem preconceito. Eu vou passar para a Vanessa, depois eu volto para você, tá, Maria Eduarda? Eu queria saber como reagir diante de um auto de bullying. De um ato de bullying? Gostaria de Queria só dar uma pontinha na última questão também, né? A gente, como exercício, é bom a gente imaginar, né, devolver a questão assim, como cada um de vocês, cada uma de vocês, principalmente senhoritas, né, imagina um mundo sem preconceito. Que tipo de coisas, que tipo de circunstâncias podem ser difíceis na vida e que não seriam tão difíceis para um homem, não seriam tão difíceis para alguém de pele mais clara, ou que não seriam tão difíceis para alguém mais rico, né? Então, em qualquer circunstância da vida, a gente pode aplicar esse pensamento e a gente vai encontrar uma resposta. Por exemplo, se a gente for viajar para um outro país, a gente pode sofrer tipos de preconceito apenas pelo fato do nosso passaporte ser brasileiro. Nós vamos encontrar resistências e dificuldades pelo fato de que o sujeito, às vezes, ele até olha para sua aparência e tudo bem, né? Passa até por europeu quase, né? Mas quando vê o seu passaporte dá um certo nojo, né? O sujeito preconceitua ou classifica você como alguém suspeito ou problemático, né? Quando você está andando em certos ambientes à noite, obviamente é uma questão se você se sente segura enquanto mulher, enquanto moça, né? Naquele ambiente, e será que um rapaz da mesma idade de vocês se sentiria amedrontado, se sentiria inseguro de passar nesse ambiente, né? Então, em todas as questões da vida, se a resposta que você puder dar for tudo bem, eu me sinto seguro, eu me sinto valorizado, esse seria o ambiente, o mundo sem preconceito, né? Enquanto você ainda se questionar, mesmo que seja uma ponta só, será que o meu sexo, será que o fato de eu gostar de um outro homem, será que vai piorar a minha vida? Será que eu não vou conseguir um emprego por causa disso? Será que eu não vou ser tratado da mesma maneira por causa disso? Né? Porque o grande problema é esse. Né? O bullying, ele é, de certa forma, um reflexo bem infantilizado
bem imediato do preconceito. Quando você identifica na escola, geralmente, mas também em outros ambientes, como, por exemplo, o quartel militar, né, ambientes, às vezes, esportivos, você tem um grupo de pessoas, às vezes, com a mentalidade mais infantilizada, você vai observar que aquelas pessoas, que, ou porque é um pouco mais gordinho, ou mais baixinho, ou alto demais, ou magrelo, ou narigudo, seja lá o que for. Às vezes até pelo sotaque. Pelo sotaque, porque é gay, etc, 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 etc. 200 condições possíveis, essa pessoa pode ser um alvo de ataques, a princípio, né, protegidos assim pela máscara da diversão. Né? Aquele grupo de crianças ou de pessoas até adultas, muitas vezes, que pratica o bullying, eles estão ali no entendimento deles, olhando para o diferente, rindo do diferente, provocando, narigudo, gordinho, tal, etc, etc, etc. E aquilo para eles é uma espécie de afirmação de que o nosso grupo é melhor do que o grupo de vocês. Nós estamos garantidos, mas o grupo de vocês, gordos, o grupo de vocês feios, magrelos, etc, né, seja lá o que for, né, gay, esse é um grupo ridículo, que merece, ou que não sei se merece, talvez, mas pelo menos que é divertido a gente zombar, chacotar, provocar. E a partir desse primeiro gesto aparentemente inocente, né, o mascarado de inocência, você vai aumentando e aumentando o grau de provocação, aumentando e aumentando o grau de violência, até que se chega ao ponto de realmente a pessoa ficar ferida, né, fisicamente, da pessoa pensar em se matar, uma série de coisas que a gente observa na primeira infância hoje em dia, né? Ou então com 7, 8 anos tem crianças que têm pânico de ir para a escola, tem verdadeiro pavor, não querem ir para a escola de jeito nenhum, quer ir para qualquer outro ambiente, porque aquilo se tornou uma sala de tortura para ela, né? E a coisa às vezes começa dessa forma socialmente aceitável, do apelido, da chacota, do deboche, da provocaçãozinha, e os próprios pais vão reforçando, vão dizer, não, mas isso é normal, as crianças são assim mesmo, na nossa época era muito pior, né? As pessoas faziam isso e aquilo. Então essa relativa aceitação, né, e a diminuição do problema contribuem para que ele chegue ao ponto, às vezes, de tornar a vida de uma criança, de um adolescente ou até de um adulto insuportável. Né? No caso do adulto a gente já chama de assédio, né? É um assédio moral, é um assédio sexual, alguma coisa desse tipo. Ou é um crime de racismo, né? Enquanto é criança, às vezes a gente até de maneira errada vai chamar de bullying, o que pode ser alguma coisa mais parecida com um assédio. Zé Márcio, complementando a pergunta dela, foi importante, né? O que a doutrina espírita pode dizer para quem pratica bullying e para quem sofre bullying? Bom, a doutrina espírita tem muito a dizer a respeito disso. Primeiro, para quem pratica, e partindo da premissa básica de que nós somos conhecedores ou profitentes dos enunciados, dos princípios, dos pressupostos básicos da doutrina espírita. Aquilo que os espíritos dizem lá na questão 627, né? Nós que temos tido a oportunidade de recepcionar esses conteúdos, de trazer esses conteúdos para dentro das nossas experiências, nós não poderemos pretextar a ignorância. Então aquele companheiro, companheira espírita que tem tido a oportunidade de recepcionar esses conteúdos, a estes, digamos, será exigido uma responsabilidade maior, na medida em que pode medir a extensão do ato que vai praticar. Seja ele um ato físico, seja ele um ato moral, né? Esse companheiro, essa companheira tem a condição de avaliar a extensão, a repercussão do ato que vai praticar. Sobretudo com aquele coração a quem ele se dirige e a quem ele se vincula. Porque isso pode gerar vinculações muito graves, que no futuro, e nós sabemos, no futuro breve, ou quiçá daqui a 1000 anos, né, a reparação será necessária. Né? Dependendo da vinculação que se cria em face de uma prática como esta, que pode deixar marcas profundas no psiquismo do ser, essa desvinculação, e a desvinculação agora bem entendida como a vinculação pelo amor, vai nos ser exigida. Não é?
A gente costuma trabalhar aqui em Minas Gerais um quadro com 15 princípios básicos da doutrina espírita, né? O interessante é notar que o princípio número 6 é o do livre-arbítrio. Nós podemos, aquilo que Paulo de Tarso disse, olha, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? E o princípio imediatamente seguinte é o do causa e efeito. Quer dizer, olha, eu posso fazer o que eu quiser, nada me impede, mas vou ser chamado à devida reparação. Então, para esse companheiro, essa companheira que tem acesso, ou que está tendo acesso a essas informações, as luzes que a doutrina espírita tem feito sobre o tema, a esse se pede cautela, se pede aquilo, a terapia que Chico nos convida a fazer, né? A gente, às vezes, colocar um pouquinho de água na boca e esperar um pouquinho o melhor momento para poder engolir, né? Esperar passar aquele afã, aquele momento inicial de dar uma resposta, ou uma contra-resposta, uma contrapartida a um ato, a uma determinada situação. E é aquele caso, aquele contexto em que o companheiro é um neófito, ainda não conhece, não teve a oportunidade de travar contato com essas verdades que libertam, porque a doutrina espírita, além de consolar, ela nos liberta, não é? Porque ela nos permite hoje examinar o Evangelho do Cristo, a mensagem de Jesus, sob uma perspectiva absolutamente nova, não é? Então, a estes, né, pede-se um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, né, para que possam, no momento certo, porque o momento vai chegar, há um tempo certo para tudo, né? E para eles, um dia chegará o momento de verdadeiramente compreenderem a extensão do ato que estão praticando. Seja nesta ou nas próximas experiências que terão aqui, neste ou em outros planetas, nós não podemos afirmar, não é? Então, dentro dessa perspectiva daquele que sabe, já dissemos, daquele que não ou que desconhece a extensão da repercussão espiritual, por assim dizer, do ato que pratica, né, das vinculações que ele gera, a esses serão chamados à devida reparação, né? A sociedade brasileira, eu estava há poucos dias atrás conversando com companheiros do movimento espírita em Belo Horizonte. Nós precisamos de um pouquinho mais, assim, parcimônia, de calma, de compreensão, de entendimento, de resignação, porque nós estamos reagindo de pronto a todos os clamores, a todos os insights que nos são dados ou chamados a dar, a todas as motivações que nós somos chamados a responder. Nos esquecendo de que o Cristo nos convida exatamente a fazer isso, de aguardar, de esperar, de amar ao próximo como a nós mesmos, para que um dia nós possamos amar esse próximo como ele, Jesus, nos amou. Né? E no momento em que nós amarmos esse próximo como Cristo, porque vai uma diferença enorme, uma coisa é eu amar, se é que é amar, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas imperfeições, né? De espírito ainda recalcitrante, extremamente endividado. Uma outra coisa é amar como Jesus amou, ele, espírito puro, né? Vai uma diferença grande, mas é consolador saber que nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. E na medida em que nós pudermos avaliar isso tudo, né, poderemos desempenhar melhor os papéis a que somos chamados a desempenhar, pelos nossos exemplos. O espírita é reconhecido no meio social por ser extremamente fraterno, caridoso. Isso não causa perplexidade a nenhum de nós, porque nós sabemos que a divisa máxima da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação, não é? Fora da caridade não há salvação. E a caridade não é a caridade limitada do ponto de vista da compreensão, é a caridade como Jesus a entendia: benevolência, indulgência e perdão, né? Nós precisamos trazer isso para o nosso cotidiano, para as nossas vidas de relação, de uma forma saudável, de uma forma absolutamente natural. Essa é a contribuição que o espírita tem a dar neste momento, nesse contexto do desenvolvimento planetário, sobretudo do Brasil. Quando nós reagirmos a estas questões, que podem parecer no primeiro momento uma provocação, mas é um ato deliberado ou não de um companheiro que está em erro. Não é mal, ele está em erro, não é? E um dia essas verdades, essas luzes chegarão para ele também. Esse programa foi o mais longo de todos, 40 minutos, mas eu não queria deixar as meninas sem... Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Eu acho que você tem, né? Você tem? Não, fica à vontade. A gente Fala livremente. O que vocês acham? Por que vocês escolheram esse tema, por exemplo? Nós escolhemos esse tema porque, apesar de ser um tema muito importante que todos deveriam conhecer, nem todos têm conhecimento. E nós queríamos, através desse vídeo, passar um pouquinho do conhecimento para as pessoas que vão assistir. E você acha que
as questões que foram levantadas aqui são questões importantes para passar esse conhecimento. Você acha que a gente está conseguindo fazer isso? Sim, então mesmo um pouco, né? Vocês gostariam de falar também alguma coisa? Não? E vocês acham que esse tema vem sendo bem discutido no movimento espírita? Vocês encontram com facilidade palestras, estudos na mocidade sobre essas questões? Sim. Já trabalhamos com bullying, aborto, vários outros temas que influenciam o preconceito. E isso está ajudando vocês na vida, porque isso é que é importante, né? O espiritismo, a gente está aqui conversando, mas é importante a gente viver o que a gente sabe, né? Está ajudando a todos nós, né? Em relação a tudo. Vocês acham? O que vocês acham disso? E agora a gente vai encerrar de verdade, depois da resposta de vocês. Sim, ajuda muito a nós mudar nossos pensamentos em questão do preconceito, ajuda nós a se pôr no lugar dos outros, para não cometer o erro que nós não queremos que cometem com a gente. É isso. Pelo que você falou, está ajudando muito mesmo, porque essa é a visão, né? Então, vou deixar aqui com você. Então, encerrando, eu gostaria de agradecer. Eu acho que a presença das meninas aqui foi muito boa. Esse tema é um tema bacana. Elas trouxeram questões super importantes. Agradeço ao Humberto, agradeço ao Zé Márcio, agradeço a Tamires, a Maria Eduarda e a Vanessa pela contribuição que vocês trouxeram aqui. E também pela escolha desse tema, que eu acho que é um tema que a gente tem que continuar falando sobre ele sempre. E o preconceito é em relação a tudo, como eu falei, até em relação ao sotaque, né? A gente tem que aprender, não mais do que aprender, né? A sentir prazer e felicidade a viver com o diferente. Acho que não é nem aprender, acho que é sentir alegria, né? E felicidade em viver com o diferente. Pessoal, a gente acabou agora de verdade. E podemos ir aí à sua casa espírita se você quiser. É só entrar em contato conosco que a gente vai até lá. Tchau.